Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olá! Isso aqui é mais uma super dica aí, eu trouxe para falar um pouco de vocês e ajudar nessa reta final. Estamos chegando bem pertinho do Enem e eu não poderia deixar de falar dessa regra que é essencial, a redundância. Vamos evitar redundância, gente, evitar redundância nos nossos textos, nas nossas falas. Por quê? Porque redundância se torna um vício, e vícios quando se torna vício, é errado o vício de linguagem, certo? Então vamos lá, olha só, uma dica bem interessante, bem prática para vocês. Uma redundância é uma repetição desnecessária, gente. O que é uma redundância? É uma repetição desnecessária. Então, pelo nome já está dizendo, desnecessária. Não precisa, então não tem necessidade. É uma repetição desnecessária de ideias, também chamada de pleonasmo vicioso. Então, quando ele fica vicioso, ele é errado, certo? Não esqueçam disso. E também a língua portuguesa, na gramática, é conhecido como tautologia, que a gente mal escuta falar, né? Uma palavra até diferente. Mas, vamos lá, essa dica, se liga, é uma dica importante que vocês têm que levar para a vida, não só para a produção textual de vocês, para a vida, porque a gente tem que evitar redundância. As redundâncias são usadas frequentemente em linguagem cotidiana. No dia a dia a gente usa normal, né? Essa linguagem cotidiana, essas redundâncias que a gente às vezes nem se liga, mas a gente tem que começar a se ligar, porque quando a gente estiver usando uma linguagem mais discreta, uma linguagem mais formal, a gente evitar essa redundância, certo? Mas são um vício de linguagem, contribuindo para o empobrecimento do discurso. Então, quer dizer, o seu discurso fica pobre, seu texto fica pobre, e não é isso que a gente quer que aconteça. Se você vai fazer um Enem, tem que ser um texto top, não um texto pobre, pobre de recurso, pobre de gramática, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho dos exemplos de redundâncias que vocês têm que evitar. Veja lá, olha só, eu vi que os alunos entraram para dentro. Olha só que redundância, eu vi que os alunos entraram para dentro. Então, entraram para onde? Entraram para fora, então é bom evitar, né? Se entra, com certeza vai entrar para dentro, certo? Outro exemplo, teremos de adiar o evento para depois, por causa da chuva. Se você já está dizendo adiar, e por que você vai falar para depois? Desnecessário, né? Não precisa. Então, olha, se liga, não podemos cometer esses mesmos erros. Vamos lá. Outro exemplo, você não vai preparar a entrevista antecipadamente. Então, quer dizer, você não vai preparar a entrevista antecipadamente. Se você vai preparar a entrevista, se é uma entrevista, claro que já está dizendo preparar. Então, a entrevista não é no momento. Então, é desnecessário a palavra antecipadamente, que já está dizendo, você vai preparar. Então, não é agora, certo? Então, vamos lá. Outra exemplo. Eu tenho a certeza absoluta do que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo eu preciso falar do que estou dizendo? Não preciso, né? Porque sou eu mesmo. Então, como é que eu vou dizer? Eu tenho a certeza absoluta do que estou dizendo, sou eu. Então, eu que estou dizendo. Na verdade, vamos evitar esses tipos de redundância. Outra, está na hora de seguir em frente. Se é seguir, gente, a gente vai seguir para onde? Claro que é para frente. Então, a gente fala muito. É bom evitar. Isso é redundância. Outra, vamos lá. Eles estão dando sorvetes de graça. Eles estão dando sorvete de graça. Então, se estão dando, então dá a entender que é de graça, é grátis. Se ele não estivesse dando, estavam vendendo, né? Então, vamos evitar. E muita gente fala sobre isso, né? Isso é fato. Então, uma coisa que só o pessoal sem cultura fala, só o pessoal
educação fala. Não, praticamente todo mundo fala, mas é bom evitar, que a gente está estudando para isso, para a gente melhorar o nosso linguajar, o nosso português. Outro exemplo aqui, eu juro que isso é verdadeinha, verdadeira. Olha só, se você já está jurando que é uma verdade, que é verdade, porque você está confirmando que é uma verdadeinha verdadeira. Então, gente, vamos evitar o pleonasmo, certo? Vamos lá. Expressões redundantes. Eu coloquei mais umas expressões que ela já tem as características redundantes. Ó, existem diversas expressões redundantes na língua portuguesa. Por exemplo, a clássica, né? Descer para baixo. Quem nunca falou essa clássica? Não é verdade? Descer para baixo. Se desce, desce para onde? Então não precisa. Outra, subir para cima. Essa parece que é um hino que está no meio da gente, não é verdade? Outra, certeza absoluta. Se é certeza, então é absoluta. Então vamos evitar. A outra, eita, terminei todo o meu trabalho com a conclusão final. Se é a conclusão, não precisa dizer final, não é, gente? E outra, eita, na reunião teve um consenso geral. Se já é consenso, não precisa falar geral. Consenso é com todas as pessoas. O monopólio exclusivo. Então, se é monopólio, é de uma parte só. Então, não precisa dizer exclusivo. Não, se é monopólio, é de uma pessoa, de uma parte só. Não é verdade? Protagonista principal. Gente, aí eu já ouvi muita gente falar, o protagonista principal da novela é fulano. Não. Se é protagonista, ele é o principal. Então, não precisa a gente estar falando protagonista principal, não é isso? Junto com. Se você está junto, claro que é com alguém ou alguma coisa. Não precisa junto com fulano, com Beltrano. Não tem necessidade. Aí você, outro clássico também, voltar atrás. Se você vai voltar, claro que vai ser atrás. Na verdade, você não volta para frente. Aí dizer, eu vou voltar atrás do que disse. Não, não precisa atrás. Se você vai voltar, não precisa falar. Isso é redundância, certo? Gritar alto. Oxe, se eu grito, eu vou gritar silêncio, eu tô gritando. Não, você grita alto. Isso é redundância também. Vamos se ligar, gente. E quando eu falo para si mesmo, se é si, então é para mim, porque é para si mesmo. Então, olha outra redundância. Gente, vocês viram as principais redundâncias que a gente usa no nosso dia a dia. Então, eu queria passar para vocês para tentar mostrar a vocês que a gente deve ser evitado esses tipos de redundância, principalmente nos nossos textos. Se na nossa fala já deve ser evitado nos nossos textos, certo? Então, olha só, se liga na dica, aí é o professor Adailton, quem não segue lá o canal, segue o canal, que o canal só traz coisa boa para vocês, dá um likezinho, e segue lá. Um abração e lembrando, feliz ano novo, tudo de bom, que esse ano que vai entrar seja muito melhor do que esse ano. Esse ano teve algumas coisas boas, mas muito pouca, né? Mas esse ano que vai entrar, 2021, esse ano vai ser top. Abração, beijo do coração do professor Adailton. Até a próxima.